Oi, gente! Hoje nós vamos ter um bate-papo diferente. Cara, um bate-papo que você vai pegar como imortal, inesquecível. Eu estou tendo o privilégio de receber a doutora Aline. Você tem noção de uma pessoa que... Eu estou falando disso aqui, tá? Dos improváveis. Nós unimos um time de gente, de empreendedores, de resiliência, de histórias sensacionais. Só falou da minha história. Cara, todos nós temos uma história. É tão importante a história, como é que é o processo da história de cada um, que nós resolvemos nos unir, cara, para poder levar para você histórias extraordinárias, que com certeza tem uma que vai encaixar e vai ter conteúdo que vai mudar a sua, vai aprimorar, vai melhorar a sua história. Com a história de cada um que nós vamos ter nesse bate-papo, eu já estou tendo o privilégio de receber a doutora Aline. Aline, eu vou deixar que ela mesmo se apresente, porque ela vai falar um pouquinho do que ela faz. É uma cirurgiã, uma pessoa espetacular, mas acima de tudo uma mulher, uma pessoa resiliente, uma pessoa que tem história, que vai contribuir com a sua história, como já contribuiu com a minha, num bate-papo que tivemos no café. Mas esse bate-papo aqui vai apresentar para você uma pessoa extraordinária, gente que faz. Aline, a improvável, para você entender o seguinte, o que é ser improvável? Isso significa ser humano, ser real, significa ser você. Mas hoje o papo é reto, com a minha querida doutora Aline. Doutora, bem-vinda. Obrigada, Geraldo. Doutora, se apresenta que eu acho mais fácil. Então vamos lá. É muito comum eu como médica, as pessoas falarem, quem você é? E eu falar, eu sou médica, mas eu me apresento diferente. Antes de ser médica, tem a Aline, que é uma pessoa. E normalmente eu me apresento como uma pessoa repleta de sonhos. E dentro desses sonhos, um era ser médica. Então, que eu faço hoje? Eu sou médica, sou cirurgiã vascular, focada na parte de doença venosa, varizes, lipedema, trombose, mas essa é uma parte só. A gente tem outras Alines. E a Aline do improvável, que é a questão da Aline médica se ver como empreendedora, mas principalmente de uma história que foi que você já deu um spoiler aqui, já contou um pouquinho para eles, de uma história de superação que todo mundo tem, e na verdade assim, quem não tem a sua história, e uma coisa que eu gosto muito de perguntar é qual história você conta da sua história, como é que você coloca, né? É uma história de superação, mas que você está vendo o lado bom e está tirando coisa boa daí, ou é uma história que você está vendo a dor da história? Por que por isso no livro? Então, eu resisti durante um tempo em relação a colocar a minha história no livro. Por quê? Eu fico assim, mas quem sou eu, né? Quem sou eu para cá? Muita prepotência minha achar que eu, como uma pessoa comum, posso ter gabarito para colocar a minha história no livro e poder ajudar alguém. Mas hoje eu entendo que todas as histórias curam, todas as histórias ajudam. E de repente a minha história... Pode alguém que está passando pela mesma coisa e não sabe como resolver isso, e ouvindo a minha história pode dar força, dar disposição e ser aquela... Sabe que às vezes a nossa centelha divina está meio apagada, a gente não está acreditando tanto na gente. Às vezes a gente vê alguma história parecida, é aquela força, aquele... Saber que ter a certeza que a gente não está sozinho, mas é ter alguém que acredite em você. Fala assim, cara, ela conseguiu, eu consigo. Assim como, por exemplo, a história do Geraldo ajuda muita gente. Ontem, acho, estava conversando com alguém que viria aqui e a pessoa falou assim, cara, eu vejo sempre o Geraldo e a história dele me dá força para eu seguir em frente. Então, eu não sou Geraldo, mas... Você é a Aline. Exatamente. Gente, olha a importância que tem de cada ser humano. A Aline tem uma importância vital. Vital não só porque ela cuida da saúde, mas ela cuida da mente, do coração, do espírito. Para vocês entenderem que nós estamos juntos nessa obra, mas é uma obra que veio para ficar e fazer diferença para as pessoas. Agora, Aline, você hoje, Aline, doutora, cirurgiã, um monte de diploma, de título, de rótulo, sensacional. Mas e lá atrás? Como é que você conseguiu? Como é que foi o processo o que você pensava antes? Lá, criança ainda, papai que eu sabia que tinha mordomia, que podia ter recurso, que estava tudo bem, que vocês não precisavam se preocupar, que era filhinha do papai, até as coisas começarem a mudar. Assim, indo para minha infância mesmo, meu pai trabalhava num grande hospital no Rio, que eu sou do Rio de Janeiro,
E quando eu era pequena, ele era da parte administrativa, mas quando eu era pequena eu sempre buscá-lo, saía do colégio e ia lá pegá-lo. E aí eu olhava assim, eu ficava assim, quando eu crescer eu vou ser médica. Eu quero trabalhar aqui. E às vezes, e eu me lembro, um dos donos do hospital virou para mim uma vez e falou assim, mas você vai vir trabalhar aqui com a gente, né? Eu falei assim, olhei para cima, eu falei assim, sempre foi meio petulante, sabe? Aquela coisa meio ousadinha assim, bater a mão na cintura. Aí eu falei assim, mas tem que ser muito bom para trabalhar aqui. Então eu vou ser muito bom e vou ser médico e vou trabalhar aqui. E hoje, assim, eu trabalho nesse hospital que, assim, que eu sempre No digo... mesmo hospital? No mesmo hospital. E quando, no dia que eu fui contratada para lá, meu pai não estava mais lá. E aí eu não contei para ele, eu só contei quando estava com tudo certo. Eu chorava, meu pai chorava de emoção, né? A história dele e eu criando a minha história de uma outra maneira. É mais que só o seu sonho, você realizou também, talvez, o sonho dele. É provável. E é muito interessante que até hoje, assim, eu já estou 10 anos lá e muitas vezes, quando eu chego lá, e às vezes, assim, muita coisa acontecendo, agitado, eu sempre agradeço a Deus. Eu falo assim, Senhor, obrigada, porque eu estar lá é a materialização de um sonho de criança. Gente, sonhos. Olha que interessante. Todos nós nascemos improvável. Você vai ver que essa obra tem um contexto, tem um recheio, que você vai entender a importância que tem cada autor. A importância da Aline e de todos que estão unidos nesse propósito. Para você entender o seguinte, os sonhos, você nasce de forma improvável. Porque assim, é muita gente disputando espaço para ser um fecundado. Então você já nasceu de forma improvável. Você é um improvável independente da sua condição social. Só que aqui são histórias que você vai ver que foram se transformando, foram se modificando. O que o improvável pode fazer? Cara, tudo. Agora, o que nós podemos, que os nossos improváveis estão fazendo? Aline, Geraldo, mas um time de gente extraordinária. Extraordinária por ter essa atitude de pegar a sua história, jogar aberto, falar abertamente, porque a Aline tem um detalhe que é interessante, quando eu falar abertamente, né? A Aline, médica e tal, você já imaginou um médico com um problema, por exemplo, de câncer? Um médico que ela tem que se curar? Ela é quem cura. Ela achava que ela curava. Conta um pouquinho dessa história para nós, Aline. Em 2021, quando eu estava fazendo meus exames de rotina, eu descobri um câncer de mama, localmente avançado. Foi em outubro, dia 4 de outubro de 2021, e eu falo que se não fosse assustador, seria poético uma médica no Outubro Rosa descobrindo um câncer, né? Mas foi uma época muito delicada, e eu estava vindo tinha pouco tempo que meu pai tinha falecido, e eu estava me reconstruindo como pessoa, eu digo, catando os meus caquinhos, né? E aí veio o diagnóstico do câncer, e se você permite até de como foi o diagnóstico, eu conversei no nosso café antes, eu estava contando para o Geraldo, que eu estava no hospital que eu trabalho, esse que eu contei agora, que já estou há 10 anos, e eu tinha feito no dia anterior o exame e veio positivo. Veio um que a gente chama um BIRARD 5, que só falta a biópsia para ter certeza que é altamente sugestivo. Nem todo 5 é um câncer, mas tem uma alta probabilidade de ser. E a minha primeira reação, eu me tranquei no quarto dos médicos, assim, sabe? Você fica meio tonto quando... Natural, até porque tem uma coisa que diz que essa doença, ela impacta só com o nome, né? Exatamente. E eu fiquei meio tonta, eu fui pro quarto dos médicos, eu me tranquei no quarto, ajoelhei, olhei para cima, falei assim, e é o que eu chamo que foi o meu momento de DR com Deus, né? Eu falei assim, Senhor Jesus, é sério isso? Meu pai faleceu, a gente está passando por algumas situações, e eu tô aqui catando meus caquinhos, e o Senhor me manda um câncer agora? Mas no mesmo momento, eu tive o seguinte pensamento, eu falei assim, Senhor, se o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo, algum motivo tem. Que nada é à toa, né? Coincidência não existe, assim.
essa conexão dessas Deu 27 incidência. pessoas aqui, e cada vez que a gente vai conversando, é mais, é um assustador bom. Caramba, agora eu estou entendendo porque essa pessoa está aqui, que as peças, o quebra-cabeça está se montando. E eu entendi que se eu ia passar por aquilo, tinha algum aprendizado que eu teria que tirar. Então eu me comprometi, eu falei assim, Senhor, eu me comprometo a passar com olhos e ouvidos abertos e aprender o que o Senhor quer que eu aprenda. Mas tem uma coisa, eu não vou passar sufoco não, tá? O Senhor também vai me ajudar. Que eu sei, eu como médico, eu sabia que o caminho ia ser árduo. E assim foi. Eu tive que fazer todo o tratamento de quimioterapia, 2 cirurgias, radioterapia. Não foi fácil, nunca é. E qual o motivo de falar isso? Porque, sim, nós estamos em pleno 2025. Já passamos da era do Google, estamos na era do IA. Qualquer coisa, se eu estiver conversando com você agora e a gente tiver uma dúvida de alguma coisa, vai pegar o celular, onde é que é tal coisa? Aquilo ali vem. E tem uma desinformação muito grande pelo câncer. Só o nome, como você mesmo falou, já é aquela pancada. Só que eu entendi uma coisa, o diagnóstico não é um destino. Você cria a sua vida. E qual o motivo de eu querer levar isso para um livro? Eu acredito que independente da situação, independente do obstáculo, nós podemos criar nossa melhor vida. Todos nós nascemos para ser prósperos e abundantes. Mas com as coisas da vida, a gente vai endurecendo e muitas vezes esquece disso. Então, assim, algumas pessoas, assim, me velavam viva. Quando eu falava que eu estava com câncer, a pessoa achava que eu ia morrer, sabe? Mas, assim, a gente não sabe quanto tempo tem aqui. Mas não pelo câncer. Sim. Claro que você vai morrer, mas não necessariamente. No tempo de Deus. Então, eu me comprometo, o tempo que eu tenho aqui, usar da melhor maneira. E assim, se eu conseguir sair, qualquer um sai. Só que a maneira depende para onde que você olha. Se recebe o diagnóstico e olha para baixo e me coloco como vítima, coitada de mim, uma médica tão nova, tão bonita, tão não sei o quê, que pena. Justo eu? Justo eu? Por que eu? Mas a pergunta é o seguinte, por que não eu? Se isso acontece com um monte de gente, por que não comigo? E a minha opção foi olhar para cima e apesar da doença, apesar das dificuldades, cara, o céu tá bonito, né? O dia tá bonito, eu preferi enxergar isso. Nós vamos voltar para os improváveis. Vamos para os improváveis. Olha que interessante. É provável que você nasceu com câncer? Claro que não. É improvável. Ou seja, ele aconteceu depois. Ou seja, quando se fala de improváveis, é porque nós não sabemos nada de nada. Então, se a gente resgatar ponto a ponto do que você... Eu estava perguntando a você agora, quantos anos você tem? Você falou, 40 e pouco. Não tem, já teve. Então, porque esse é o provável. Os próximos segundos são improváveis. Sim. Então, gente, nós vivemos o improvável a cada segundo. Então, a prova que a Aline vive o improvável e vai colocar no papel, nesse livro que vai virar memória, é essa coisa para você entender o seguinte: improvável é o natural. É o que você faz com ele. Agora, ela está saudável. Isso é provável? Não, isso era improvável. Olha que interessante que ela está colocando. Ela teve primeiro uma DR com o divino. Acho muito legal bater um papo reto com Deus. Depois, ela foi buscar as forças interiores que está na mente, a centelha divina que está dentro de cada um de nós. Nós somos improváveis, mas você tem escolha. Ela acabou de falar de escolha. Ela podia escolher sofrer, se lamentar, se definhar ou acreditar e dar o primeiro passo. Exatamente. E eu tinha uma coisa assim muito certa na minha cabeça. Era, eu vou passar por cima disso igual um trator. Só que, se você para ver o cenário, você se assusta com o cenário, né? Uma mulher jovem com um diagnóstico de um câncer localmente avançado, e você vai olhar o detalhe, você se assusta com o cenário. Uma das coisas que eu aprendi, não se desespera com o cenário, porque os cenários mudam. E quantas vezes a gente olha aquilo, e no meu caso foi a questão da doença, mas pode ser uma falência, o falecimento de alguém querido, uma separação. Você olha aquele cenário, ou um pai que não está conseguindo pagar as contas daquela família. Você olha naquele cenário, você se desespera. Só que quando você se desespera, você não tem forças para fazer o que tem que ser feito.
A receita é a mesma. É? Não importa se você tá com problema financeiro, saúde, ou emocional, ou psicológico, a receita, pelo que eu estou entendendo, pelo que você está falando, é a mesma. Fé. Sim. Vai buscar forças interior. Sim, mas mais do que isso. É uma fé viva. A fé com obra, uma fé que você vai agir. Não adianta você ficar pedindo para Deus, Senhor, me cura, e você não vai fazer a sua parte. Só que a parte vai além da questão médica. A parte vai você gerar o melhor ambiente para você. E tudo começa na sua cabeça. Porque quantas vezes eu, como médica, na verdade, eu tenho os dois lados. Eu tenho de acompanhar pacientes que estão passando pela mesma situação do que eu, e eu me vi como paciente. Eu não queria ter uma doença, obviamente, mas uma vez que ela já chegou no meu colo, eu entendi que é um privilégio eu conhecer os dois lados, que agora eu conheço os dois lados. Não é o ideal você... ninguém quer ter uma doença para poder ser bom médico, não é isso que eu estou falando. Mas, assim, uma vez que eu estou passando por isso, então é responsabilidade minha eu fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho e levar isso para as pessoas que quantas vezes eu vejo famílias, pessoas que recebem um diagnóstico e não entendem isso. Você falou agora família. Nós estávamos ali nos bastidores conversando e eu vi o seu diamantinho do lado, que você olha para ela e o olhinho brilha, né? A sua irmã. Aí quando você fala do seu pai, você se emociona. E da sua mãe. Cara, explica para as pessoas, para entenderem um pouquinho, inclusive está no livro, né? As pessoas vão ter a oportunidade de ler e de captar a força que isso tem, mas eu queria que nesse nosso bate-papo você explicasse um pouquinho sobre essa parte, de onde é que você busca essa energia na união da família, sensação de segurança. É até interessante, porque tem uns poucos meses que eu entendi isso, que eu precisei perder tudo para me reencontrar. E o que é eu perder tudo? Meu pai faleceu e eu perdi minha segurança, A sensação de segurança do meu braço pai, forte, do meu pai, mas e o que me segura ainda também a minha irmã, minha mãe, meu marido. Teve a questão de segurança financeira e também perdi a minha referência de quem eu era, porque com a doença tudo mudou. Eu fisicamente eu mudei. E não que é ruim ou mal, é porque assim, caiu o cabelo, perdeu os cílios, o rosto mudou. Mas o que se impacta? Que eu me olhava no espelho e eu não me via mais. Eu estava durante 40 e poucos anos, 42 anos da minha vida, eu olhava no espelho, eu via uma linha e de repente eu vi outra. Então eu precisei perder tudo para eu ressignificar tudo. E cada vez mais, e assim, a família é base, né? É quem tá com você. E só que também isso é uma construção diária. Você tem que regar com amor, regar com atenção. Não dá para de repente, numa situação de emergência, a família chegar. Ela já precisa existir, né? Sim. Então isso você vem construindo de berço, né? Sim. Você vê essa conexão que você tem com seu pai, mãe, irmã. Sim. Isso já vinha. Sim. Então a hora que ficou sem chão, então eles estavam lá, né? E é um dado que é muito forte. Seu pai ainda estava aqui quando você descobriu, não? Não, ele já tinha falecido. Tinham 2 anos que ele tinha falecido. E muitas vezes até a gente sente falta, né? Sente saudade. E tanto nos momentos mais desafiadores quanto nos momentos de conquista, eu falei assim, cara, se queria tanto ele do meu lado, sabe? Ou para me dar colo ou para comemorar comigo. E uma vez eu ouvi uma frase de um amigo que falou o seguinte: lembre-se, você é 50% de cada um, então seu pai sempre vai estar com você. Então isso tem sinergia muito com o que eu penso. Que as pessoas que você ama de verdade, que você convive de verdade com harmonia, são imortais, inesquecíveis. Eu sou um exemplo vivo de que mãe não morre. Meu pai não está mais fisicamente, nem minha mãe, como seu pai não está fisicamente, mas ele está mais presente que antes, porque nós temos um espírito e esse é invisível, mas não tem ex-pai, ele não deixa você por conta disso. Eu acho que ele tem um orgulho gigante de você. Eu espero... Como é que seu pai chama? Paulo Vilela. Paulo, isso é pra você, hein? Improvável. Era o que você era, é o que o seu bebê se tornou, é o que a sua família deu continuação. E o senhor faz favor, eu sei que você está presente, então leia, tá?
Ai, você tá pegando pesado, né? Tá falando meu pai quer que eu chore aqui, segurando pra não borrar a maquiagem. Mas você vê que eu acredito muito na força espiritual, do poder que nós temos na mente, a centelha divina que nós temos na mente. E nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Você acredita que o médico cura ou que o médico é intermediário? Como é que é isso? Então, existe o antes e depois. Antes, com a minha prepotência, com a arrogância, a gente acha que a gente faz alguma coisa. Na faculdade, não, você cura, você aprende, não sou eu não sou nada. E aí, é o que você fala, de vestir da agachadinha, vestir a roupa da humildade. E hoje eu entendo que eu só sou canal, eu não curo. Para eu poder ter um resultado positivo, eu preciso que o paciente esteja em sinergia comigo, porque, na verdade, eu oriento. O meu conhecimento, a minha expertise, ele é um canal para que você encontre o caminho que você precisa. É como se eu desse o caminho. E, inclusive, por exemplo, durante a cirurgia, sempre quando eu vou operar, o Senhor abençoa minhas mãos para que eu faça melhor para essa pessoa. Sensacional. E que seja o melhor para essa pessoa, porque é uma vida. E foi até o que eu tinha comentado com você antes, assim, meu pai sempre falava, toda pessoa que você for atender na sua vida, lembre-se que ela tem uma família. Tem um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa. Atenda essa pessoa como você gostaria que atendesse a mim, sua mãe, sua irmã. As pessoas que você ama. Exatamente. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Nós falamos a importância que você tem como médica e com a história que você tem, né? Quando você veste branca, as pessoas olham para você e vê o reflexo de Deus, né? Chegou o Salvador, né? Tipo assim, o médico, né? E aí, cara, eu acho que como você faz isso, muitos médicos sabem prestar atenção nisso. Quando ele der um copo d'água para alguém, dependendo do jeito que ele der a água, a pessoa entende que é o remédio que ela estava precisando. Era a mesma água que ela teria na casa dela, mas foi dada pela mão de alguém que ela acredita ser portador da cura, ou seja, o emissário de Deus. Como é que você se sente nesse cenário? Eu entendi assim, como médica, eu fui treinada para levar a cura física, que hoje eu já entendi que nós somos canal. Mas, através da minha história, eu posso levar a cura dos sentimentos, da alma, mas, na verdade, não sou só eu, é qualquer pessoa. Todos nós somos canal de cura na vida de alguém. Então, normalmente, quando eu faço palestra, eu faço essas coisas, eu sempre instigo isso na pessoa, sabe? Você faz palestras? Faço. Contando a minha história. Que legal, para motivar as pessoas. Então, o Exatamente. livro vai impulsionar para que você consiga entregar mais, porque quando você escreve, você coloca lá e a hora que você passa para as pessoas de já estar no livro, isso vai deixando uma marca, vai fortalecendo a marca, que é o propósito, né? Que é levar para as pessoas a possibilidade dele se tornar um sonhador improvável num realizador, né? Provável. Provável, exatamente. Que assim, ninguém está no mundo a passeio. Todo mundo tem um propósito. E eu acredito que nós estamos para aprendermos, nos curarmos, ensinarmos e transbordarmos. E o transbordar é o servir. É quando você está cheio de coisa boa. Para quê? A gente não está aqui para guardar só para a gente. A gente está aqui para levar, para transbordar. Então, eu vejo muito isso. E eu sempre instigo a pessoa e pergunto, você já olhou para dentro e pensou como você é um canal de cura na vida das pessoas que estão à sua volta? Mas como assim, Aline? Sim, às vezes um sorriso, uma palavra amiga, escutar alguém. Hoje é tão difícil a gente escutar, todo mundo tem muito para falar, né? Mas a gente é difícil. Então, mas, poxa, eu trabalho numa escola, todo mundo é canal de cura na vida de alguém. Às vezes o que a pessoa precisa para ter a força de fazer o que tem que ser feito é um abraço. É um sorriso. Você, no livro, você trouxe uma série de informação e de conteúdo que, com certeza, quem lê vai ter coisa que vai acrescentar para si, porque todas as histórias são semelhantes. É o que cada um está fazendo com a sua história. E eu queria agradecer que você está fazendo com a sua história, colocando nesse nosso conjunto, que eu acho que é uma obra
cara, para se tornar realmente imortal. E não é imortal porque é um livro, né? É por conta de quem está envolvido nesse livro, de cada autor desse livro, para as pessoas entenderem que todos nós podemos contribuir como você está fazendo. Porque geralmente as pessoas têm um problema que você está fazendo e se recolhe. Ah, não quero que nem sabe, não quero nem falar do assunto. Gente, olha que interessante. Isso é humildade. Você pegar isso, a humildade tem uma força que só se compara à gratidão e à simplicidade. Você pega essa força, usar essa energia, entender que você é locomotiva e contribuir com as outras pessoas. Isso é o objetivo, é o nosso propósito da obra. Os Improváveis é uma coisa feita para você, mas de dentro, de coração, sabe? De dentro para fora, para que você entenda o quanto é importante nós compartilharmos isso. E agora, no dia a dia, como é que acha você? Porque quando você fala comigo, eu, mesmo nos bastidores ou aqui, eu vou captando essa resiliência, essa força, essa determinação, esse propósito, essa fé. E dá vontade que o papo vá longo, né? Então, gente, o papo não vai tão longe. Daqui a pouco vocês vão precisar ver o resto do livro. Mas eu queria, enquanto não tem o livro, enquanto a pessoa não acessa o nosso livro, como é que acha você para ir sabendo um pouco mais sobre você? No Instagram, @DRA Aline Vilela, com 2 L's no Lé. No YouTube, que é o DR Aline Vilela, 2 L's no Lé. E palestras e no livro, né? Em breve estaremos no livro. Olha, o livro, nós estamos... Tá prontinho, tá? Nós estamos avisando você que ele vai sair. Você se prepara porque tem tanto conteúdo, tem tanta coisa importante. A hora que você fala, aqui nós batemos um papinho rapidinho de alguns minutos, mas a hora que você olhar o livro, olhar os detalhes, o jeito que a Aline coloca lá, passo a passo, lá do pai, que o pai tinha recurso, depois do nada ficaram sem recurso, o que ela passou nesse momento, ela consegue identificar até de onde provavelmente ou improvavelmente ela acabou construindo para ela um problema, e aí ela usou a mesma força, a mesma fé que ela sempre teve para resolver o problema. Então, na realidade, gente, não é só dar informação para vocês, é dar solução para aquilo que você acha que é gigante, como muita gente que tem um problema parecido com a da Aline, que acha que é gigante, e a hora que você lê o livro e fica sabendo da história da Aline, você vê que tem jeito, tem jeito, tem possibilidade. Improvável, sim. Insolúvel ou sem solução, nunca, né, Aline? Nunca. Tudo tem jeito. Então, estamos aqui para vivermos a nossa melhor vida, mas para isso a gente tem que levantar a bunda da cadeira e fazer a nossa parte. É por isso que eu falo, gente. Só tem medo da morte quem tem dívida com a vida. Aline, todos os dias, cara, vai zerando isso. Quando você faz esse tipo de trabalho, que você entrega, que você fortalece, que você faz pelo outro, que você tem fé e está sempre procurando contribuir, que é o que todo esse time aqui está procurando fazer, você vai zerando. E aí, quando o seu tempo acabar, você não está endividado. Você fez alguma coisa durante o tempo que você está aqui. Então, eu queria agradecer, Aline, porque assim, o tempo que você está aqui, o que você está contribuindo com essa obra, o que você está entregando para nós nesses improváveis, porque para que as outras pessoas percebam que você somos, esse time que todo está listado aqui Tá lindo. Mas tem muita gente que está do outro lado da telinha e acha que não é. Assim, durante muito tempo, eu me questionava de quem sou eu para achar que a minha história pode ajudar alguém, sabe? Quem sou eu para botar o meu nome? Eu achava que era vaidade, ego, enfim. Só que eu entendi que a minha história, de alguma maneira, estava ajudando. E a gente não está aqui só pela gente, né? Olha, coisa importante também que você falou. Quem é você? Você é única. Só tem um ser humano igual a você no planeta. Porque você, como médica e é da ciência, sabe que não tem 2 DNA. Só tem você. Então, cara, o que significa a importância que cada um tem para nós, né? Cada um tem a importância para si mesmo. Para nós. E o quanto essa força, essa importância que você tem pode fazer bem para o outro. Então eu acho interessante que você se descobriu que você poderia, mas aí teve a atitude de dar o primeiro passo e vir entregar. Então, para mim vai ser uma honra, um prazer poder caminhar com você. E para vocês, gente, aguarde. Vocês não têm noção de quanto conteúdo essa gigante deixou no papel para que você se fortaleça e, além de tudo, se torne um ser humano melhor.
É uma alegria. Obrigada, Geraldo. Foi um prazer te receber Prazer. por aqui, Aline. Vai ser um Igualmente. prazer sempre. Aliás, vamos junto, né? Vamos Vamos estar junto. nos lugares, agora nós vamos subir, vamos fazer uma palestra, vamos fazer junto, nós vamos caminhar juntos, vamos lançar o livro junto, vamos estar em vários lugares próximos, porque com certeza, gente, isso não tem acaso aqui, tá? Não tem coincidência, tem Deuscidência para juntar esse time desse tamanho, esse time gigante, preparando um livro, que é muito mais que um livro. É energia, é história de improváveis, como a sua. Mas isso aqui foi feito para você. Que Deus te abençoe. Valeu, gente. Obrigado, Aline. Obrigada, Geraldo.